Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro no nosso Portal F3, a casa em que se estuda com foco, força e fé. Eu sou o PB, professor Pedro Barreto, e tenho o privilégio, a partir de agora, de inaugurar mais uma aula no nosso curso de peças processuais, no nosso treinamento preparatório para a prova da segunda fase da OAB de Direito Tributário. E hoje nós vamos conversar sobre a ação repetitória. Ação repetitória, essa é a pauta temática desse nosso encontro de hoje, pessoal. A ação repetitória é uma das ações de iniciativa dos contribuintes previstas na programação do nosso edital. O nosso edital prevê ações de iniciativa da Fazenda Pública, são 2, e ações de iniciativa dos contribuintes, são 6. Dessas 8 ações, 6 de iniciativa do contribuinte, uma delas é a ação repetitória, a que a gente vai estudar exatamente nesse encontro de hoje e que vira e volta, cai na prova, já caiu algumas vezes, já foi a ação escolhida para ser trabalhada na questão da peça processual pela banca de tributário na segunda fase do exame da OAB. Eu sei que você se lembra, mas não custa frisar aqui. Quais são as ações previstas no programa do edital? Quais são elas mesmo? As 2 ações de iniciativa da Fazenda Pública, ação cautelar fiscal e ação de execução fiscal. As 6 ações de iniciativa dos contribuintes, mandado de segurança, embargos à execução fiscal e as 4 órias, aquelas que a nomenclatura termina em ória. Uma delas é a repetitória. Embargos à execução, mandado de segurança. Ação anulatória, ação declaratória, ação consignatória e ação repetitória. Vamos falar sobre ela? Vamos lá. A ação repetitória é uma ação de natureza condenatória. É uma ação que o contribuinte ajuiza, processando a Fazenda Pública, para pleitear em juízo uma tutela jurisdicional condenatória que condene a Fazenda demandada, processada, a restituir a ele, contribuinte, uma quantia que ele pagou indevidamente aos cofres públicos. A ação repetitória é uma ação para viabilizar a formalização de um pleito, qual seja o pleito de condenação da Fazenda a restituir os valores correspondentes a um pagamento que fora feito e que não era devido. A ação repetitória é aquela que se ajuiza para veicular um pedido de restituição de indébito. Quando que essa ação se torna cabível? Quando alguém faz um pagamento indevido aos cofres públicos, percebe que pagou o que não deveria e almeja recuperar essa grana. Ajuiza a ação para pleitear judicialmente uma decisão que condene a Fazenda a devolver esse dinheiro com acréscimo dos juros e correção monetária. A ação repetitória é a ação que é cabível quando alguém se encontra nessa situação fática. O contribuinte fez um pagamento de algo que não devia. Por alguma razão, esse pagamento era indevido. E ele, percebendo que pagou indevido, vai a juízo e diz: seu juiz, eu paguei o que eu não devia. Está difícil pagar o que deve. Imagine quando a gente escorrega, desliza, comete um erro e paga o que não deve. Eu quero o meu dinheiro de volta. E então ele ajuiza essa ação, apelidada como ação repetitória, para formalizar nessa ação e no bojo desse processo o seu pleito. E nesse pleito o que ele pede é que se condene a Fazenda a devolver o valor que ele não tinha que ter pago e por uma infelicidade pagou e agora quer de volta e está no seu direito de receber de volta. Então, o que acontece na prática para ensejar o cabimento desta ação, e na hora da prova é bem tranquilo, porque a banca vai narrar exatamente essa situação fática, se ela quiser que a peça processual seja, né, uma petição inicial para ajuizamento de uma ação repetitória, o que acontece na prática é exatamente isso. Você tem uma situação em que o contribuinte pagou o que não devia, percebeu que pagou indevidamente e vai a juízo pedir que se condene o Estado, o município, a União, aquele em favor de quem ele fez o pagamento indevido, a devolver o dinheiro com o devido acréscimo dos juros e correção monetária, que adiante, ao longo desta aula, eu vou te ensinar como é que se faz o cálculo para determinar o acréscimo do valor correspondente aos juros e correção monetária sobre o valor do desembolso, o valor desembolsado, o valor do pagamento indevido, né?
Quando tu pagas indevido, pagas uma quantia, passa um tempo, ajuizas a ação, ao final do processo, quando se condena o Estado a lhe devolver aquilo que você pagou lá atrás, obviamente você quer receber esse valor que você pagou, corrigido, atualizado, com os devidos juros e com a correção monetária na forma da lei. E eu vou te ensinar mais adiante aqui ao longo dos próximos blocos como é que se faz esse cálculo dos juros e correção monetária. Por hora, introduzindo o tema, é de ele contar do que é que se trata, o que é essa ação. É a ação que o contribuinte, portanto, ajuiza processando a Fazenda Pública, pedindo a condenação judicial da Fazenda a devolver o valor indevidamente pago. É uma ação para formalizar pedido de restituição de quantias indevidamente pagas. Aliás, isso já remete a um comentário interessante. O nome que deveria se dar a essa ação, e aí eu falo do nome técnico, é ação de restituição de indébito. Inclusive, se você usar esse nome na prova, não tem nenhum problema. Ação de restituição de indébito. Porque essa ação, ela é uma ação que se ajuiza exatamente para se pedir a restituição do indébito. A expressão indébito faz alusão a um pagamento indevido. Se você pagou o que não era devido, você pagou sem que você tivesse o débito. Então, não havia débito, indébito, negativa de débito. E a ação é para veicular esse pedido de que se devolva a você o valor indevidamente pago. Então, o que se busca com essa ação é a restituição do pagamento indevido. A ação é a ação de restituição de indébito. Por uma infelicidade muito grande, e eu falo infelicidade, você vai entender o porquê do comentário, por uma infelicidade muito grande, algum infeliz, algum desgraçado, algum dia no passado, resolveu apelidar essa ação no direito tributário de ação repetitória. E o pior, a desgraça do nome pegou e é o nome que se usa. Na advocacia tributária, todo mundo fala ação repetitória, o examinador chama de ação repetitória, no programa do edital está escrito ação repetitória, mas isso é de uma imperfeição, de uma atecnia que chega a arranhar os ouvidos, incomodar a vista quando a gente lê. Mas não adianta, todo mundo chama de repetitória e na prova você pode chamar de ação repetitória, tanto que eu comecei a aula falando em ação repetitória, né? Mas por que é atécnico isso? Apenas para acrescentar o teu conhecimento. A ação de restituição de indébito é a ação que a gente ajuiza para pedir que se condene quem recebeu o que não devia a devolver aquilo que não deveria ter recebido, que a gente não tinha que ter pago, condenando-se a pessoa que recebeu indevidamente a quantia a restituir, a ação de restituição de indébito. Agora, preste atenção, em algumas hipóteses, quando alguém paga algo indevido a outrem, pode ser que na ação de restituição de indébito, por conta de algumas permissões dadas em circunstâncias especiais no ordenamento jurídico, se condene quem recebeu o pagamento indevido a devolver em dobro. É que em alguns casos se constata que determinadas circunstâncias justificam que se condene quem recebeu o pagamento indevido a devolver e a repetir, fazer de novo, fazer em dobro, fazer 2 vezes, repetir. A devolver em dobro. Olha, eu te paguei 100 indevidamente, mas você vai ser condenado a me ressarcir os 100 e me pagar mais 100. Aplica-se uma cláusula punitiva, condenatória, que é a chamada cláusula repetitória, que determina a devolução em dobro. Quando se aplica essa cláusula repetitória numa ação de restituição de indébito, condenando-se quem recebeu o pagamento indevido a ressarcir o dobro, aí se fala que a ação de restituição de indébito ganha um viés de ação repetitória. Porque quem recebeu o que não devia está sendo condenado não apenas a devolver, mas devolver o dobro. Aplicou-se a cláusula punitiva que condena a devolver 2 vezes, devolver em dobro, ou a cláusula repetitória. Não se aplica essa cláusula contra a Fazenda Pública. A cláusula repetitória, que torna uma ação de restituição de indébito uma ação verdadeiramente repetitória, ela só se aplica nas relações privadas, e não em todas, na minoria, em algumas circunstâncias especiais. O Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil estipulam situações específicas para que se condene quem recebeu o que não devia a devolver em dobro. Quando você percebe que houve má-fé, houve condutas de dolo direto e específico para induzir quem pagou a pagar indevidamente, acreditando que era devido, havendo um proveito indevido para quem se capitalizou com o recebimento desse pagamento que não era devido, mas que induziu quem pagou a fazer o pagamento agindo de má-fé. Quando quem pagou indevido era vulnerável, hipossuficiente, não tinha capacidade técnica de compreender os fatos e foi manipulado com dolo de aproveitamento de quem induziu ao pagamento indevido para se beneficiar dessa arrecadação e usando esse capital multiplicar esse dinheiro às custas de um empobrecimento temporário de quem pagou. Aí vem a ordem jurídica para desincentivar, desestimular a continuidade desse tipo de conduta e punir quem agiu de má fé, com dolo de aproveitamento, manipulando a situação, explorando uma vulnerabilidade, uma hipossuficiência, uma incapacidade técnica e compreensiva dos fatos de quem pagou indevido, vem a ordem jurídica e manda devolver em dobro, condenando a devolver e repetir, devolvendo de novo.
Aí se chama a ação de restituição de indébito de ação repetitória. Só que essa cláusula repetitória nunca se aplicou, não tem previsão na ordem jurídica em lei nenhuma para se aplicar contra a Fazenda Pública e não se aplica. E quando você estiver na vida real advogando para um contribuinte, jamais imagine que a Fazenda vai lhe devolver o que o seu cliente pagou indevidamente em dobro. Nunca se aplicou e jamais se aplica a cláusula repetitória. Então, as ações de restituição de indébito nas relações tributárias, elas não são repetitórias. Vocês entendem isso? Por isso que eu fiz um comentário minutos atrás. Algum desgraçado, algum infeliz chamou de repetitória, deve ter visto na relação de consumo, na relação civil, achou bonitinho, achou engraçado, falou no direito tributário, o outro viu, achou chique, deve ter pensado, rapaz, esse negócio importado, veio de outra galáxia aí, achei bonito. Vamos falar também, um falou, outro repetiu, ninguém percebeu, pum, daqui a pouco se consagrou e a nomenclatura pegou na prática. E a ação de restituição de indébito na esfera das relações tributárias termina sendo apelidada de ação repetitória. Eu sempre digo aos meus alunos, o nome técnico é ação de restituição de indébito. O apelido que foi infelizmente dado é ação repetitória. Na prova, não vejo problema, você pode chamar tanto de ação de restituição de indébito como ação de repetição de indébito, ação repetitória, sem nenhum problema, a banca provavelmente aceitará as duas nomenclaturas. O nome oficial que tem sido usado no exame de ordem é o nome que na prática se usa na advocacia, ação repetitória. Tudo bem? Então priorize usar esse nome, ação repetitória, mesmo sabendo que ele não é técnico para o ambiente das relações tributárias, mas é o nome que está no edital, é o nome que já foi utilizado em espelhos de provas anteriores, quando essa peça caiu. A banca aceitou as duas, aceitou repetitória, aceitou a nomenclatura ação de restituição de indébito, mas ela botou como nome oficial ação repetitória. Beleza? Vamos caminhar. Bom, a ação repetitória é uma ação de procedimento comum, é uma APC, ação de procedimento comum. Não existe na legislação processual, no Estatuto Processual Civil, maior Código de Processo Civil, um procedimento especial para conduzir a tramitação do processo que se instaura quando essa ação é ajuizada e admitida. Não há um procedimento especial, ou seja, regrinhas específicas para conduzir de modo diferente, com especialidade, a tramitação do processo. Não, se aplicam as regras do procedimento comum, que outrora, num passado não longínquo, a gente chamava de procedimento ordinário, mas com a entrada em vigor, há quase uma década atrás, do atual CPC, que foi publicado em 2015, entrou em vigor em 2016, passou-se a falar em procedimento comum, não mais se fazendo uso da expressão procedimento ordinário. Advogados mais antigos, evidentemente, ainda falam ação de procedimento ordinário, porque foi uma nomenclatura que vigorou durante décadas e é difícil desentranhar do linguajar prático essa nomenclatura. Você vai encontrar juízes, advogados que até hoje vão falar ação de procedimento ordinário, um APO, tá? Mas para você que está aqui estudando para fazer a tua prova, é melhor, né, fazer a nomenclatura, o uso da nomenclatura aqui nesse aspecto mais técnico, é uma ação de procedimento comum. O CPC está lá, está escrito lá, ação de procedimento comum, é do procedimento comum, né, artigos 318 e seguinte do procedimento comum. Então, a ação repetitória, ela é, assim como também são as ações declaratória, anulatória, uma ação de procedimento comum. Tudo bem? Tudo bem. Bom, então, você está aprendendo que se trata de uma ação de iniciativa dos contribuintes para processar a fazenda pública quando ajuizada e admitida, instaurado o processo guiado pelas regras do procedimento comum, ação que tem um viés condenatório pecuniário, não é condenação penal, condenatório pecuniário, condenar a fazenda a devolver o pagamento indevido. Quando é que essa ação se torna cabível? Quando alguém pagou o que não devia, percebeu e resolve ir a juízo, pleitear a restituição do pagamento indevido. Na prova, não há dificuldade alguma de se identificar que a peça processual exigida é ela, a repetitória, quando é um caso de se exigi-la. Não há dificuldade alguma. Ela é a única ação cabível para pleitear em juízo condenação da fazenda a devolver pagamento indevido. Então, como é que a banca faz na construção da historinha que vem do enunciado da questão? Ela conta que um determinado contribuinte, pessoa física ou jurídica, fez um pagamento da quantia tal, na data tal, relativa ao tributo tal. E diz que, percebendo que não deveria ter pago, tomando ciência que o pagamento não era devido, contrata os seus serviços advocatícios para o ajuizamento de uma ação, para a adoção de uma medida judicial que busque condenar a fazenda a restituir a quantia paga indevidamente, que possibilite recuperar esse montante indevidamente pago, entendem? Então a banca diz na narrativa do enunciado que houve o pagamento feito e que se quer pegar de volta esse dinheiro, porque se ela não disser isso, você não tem como identificar que ela está querendo uma ação repetitória. E quando ela diz isso, ela crava, marca a posição e deixa claro que a ação é essa e não vai aceitar, obviamente, nenhuma outra opção de outra ação que você eventualmente invente fazer, porque será inadequada. A ação repetitória só cabe em um caso, e nesse caso só cabe ela.
A ação repetitória é a única ação que existe na ordem jurídico-tributária para que um contribuinte processe a fazenda pleiteando a condenação dela, devolver a ele o que ele pagou indevido. Então não tem muita historinha não, amigo, é direto e objetivo. A banca narra exatamente isso no enunciado da questão, porque se não narrar isso, não tem como ser uma repetitória. E para ser uma repetitória, essa tem que ser a narrativa. Beleza? Beleza. Caminhemos. Onde é que eu encontro fundamento legal para o cabimento das ações restitutivas de restituição de indébito nas relações tributárias? No artigo 165 do Código Tributário Nacional. Artigo 165 do Código Tributário Nacional. Tá? O pagamento indevido enseja a restituição. E independentemente de prévio protesto. Cuidado com essa informação. Poderia, por exemplo, aparecer numa pergunta discursiva das questões discursivas. O contribuinte que fez pagamento indevido precisa primeiro fazer um protesto, protestando contra a Fazenda Pública num cartório adequado, para que, feito o protesto, a Fazenda não cumprindo a ordem de protesto, não devolvendo o dinheiro, não disponibilizando a quantia, aí sim ele possa ajuizar a ação? Não. O direito de ajuizar a ação para pleitear a condenação da Fazenda a restituir o pagamento indevido independe de prévio protesto, não é obrigatório o feitio de um protesto, nem é comum na prática, eu não me recordo de ter visto em alguma hipótese, nesses mais de 20 anos atuando na área tributária, alguém ter protestado a Fazenda, protestado o pagamento indevido para tentar com a ordem de protesto mover a Fazenda a extrajudicialmente devolver a quantia. Esquece isso. Então, o próprio artigo 165 do CTN, Código Tributário Nacional, deixa claro que o pagamento indevido enseja a restituição independentemente de prévio protesto. Qual é o mandamento, qual é o princípio, qual é a lógica que orienta esse regramento de que cabe a restituição do que se pagou indevidamente? A vedação de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública. Se a Fazenda recebe uma quantia que lhe foi paga como sendo correspondente a uma suposta dívida de tributo, que não existe, ela recebeu um pagamento que ela não fazia jus a receber. Ingressou nos cofres públicos um montante que ela não tinha direito de receber. Além de ela estar tendo um enriquecimento indevido, alguém que é o contribuinte que pagou está tendo um empobrecimento indevido. Então é para combater a continuidade dessa situação de enriquecimento indevido da Fazenda Pública e empobrecimento indevido do contribuinte que se permite que ele vá a juízo pedir a condenação da Fazenda a devolver o dinheiro. Com a devolução do montante indevidamente pago, a Fazenda, né, não fica com esse enriquecimento indevido e a gente tenta, dentro do possível, corrigir, né, o empobrecimento indevido do contribuinte. Então é com fulcro nessa ideia de se vedar a continuidade de uma situação de enriquecimento sem causa, de enriquecimento indevido, que se autoriza o contribuinte que pagou o que não devia pleitear judicialmente a restituição desse montante indevidamente pago. Agora, é importante que você saiba, e eu vou desenvolver essa temática com mais cautela em um dos blocos que virão na sequência, é importante que você saiba que existe um prazo que tem que ser obedecido para que se possa obter êxito no manejo, no exercício dessa pretensão de condenar a Fazenda a devolver o valor indevidamente pago a ela. Essa pretensão de obter uma decisão judicial condenatória, a qual condena a Fazenda a devolver o dinheiro, ela não é eterna. Tá? A ordem jurídica diz a você, olha, você pagou o que não devia? Tudo bem, pode ir a juízo, pedir a condenação do Estado, que ele vai ser condenado a te devolver. Se você provar que pagou indevido, que de fato o pagamento era indevido, o seu pedido vai ser provido, a ação vai ser julgada procedente, a Fazenda será condenada a lhe devolver. Agora, cuidado, tem um prazo para você fazer isso. Há um prazo prescricional. Prescreve essa sua pretensão de condenar a Fazenda a restituir a quantia indevidamente paga. Imagine uma pessoa que pagou o que não devia 40 anos atrás, ajuizar uma ação hoje, 40 anos depois. Poxa, 4 décadas, as relações já se estabilizaram. Esse dinheiro foi para onde? Está guardado numa caixinha de presente com um lacinho vermelho esperando 40 anos depois. O contribuinte lá, já no final da vida, de repente pedir de volta o dinheiro. Não rola. Então, o ordenamento jurídico, assim como ele diz à Fazenda que tem uma prescrição contra ela de 5 anos na execução fiscal, se o contribuinte sonegar, o fisco tem que promover a execução até 5 anos, a contar via de regra da constituição definitiva do crédito, o mesmo ocorre em relação ao contribuinte. Se ele pagar o que não deve à Fazenda e não for pedir de volta, passados os 5 anos, ele também perde a chance de obter êxito na veiculação dessa pretensão. A própria pretensão sucumbe após 5 anos. Então, prescreve a pretensão à restituição de indébito em 5 anos a contar da data do pagamento indevido. Essa regrinha a gente encontra no artigo 168 do Código Tributário Nacional. Então, na prática, na vida real, e não é diferente na sua prova, para que se possa obter êxito, ajuizando-se uma ação repetitória, pleiteando-se a condenação da Fazenda a restituir o indébito, para que se possa obter êxito, é preciso que essa ação seja ajuizada dentro do prazo de 5 anos, contados na forma do artigo 168 do CTN, é dizer, a partir da data do pagamento indevido.
É óbvio, mas não tenha dúvida alguma, que se a banca quiser que você faça uma repetitória na prova, uma petição inicial para ajuizar uma ação repetitória, mas é óbvio que ela vai narrar uma historinha em que você estará, o seu cliente estará dentro do prazo, né? Imagina a banca dizer que você, como advogado, deve redigir a peça processual para ajuizar uma ação repetitória para pleitear a condenação do fisco a devolver o dinheiro que o seu cliente, o contribuinte, pagou indevidamente. E você olha para a questão e diz, já passou mais de 5 anos. Não caberia ação repetitória, seria uma falha bizarra no enunciado da questão. Então é claro que se a banca quiser, como já quis em vários exames anteriores, a repetitória já caiu em vários exames anteriores, se a banca quiser, ela vai dizer, olha, eu quero que você faça uma repetitória. Então, eu vou narrar uma hipótese aqui, que foi feito um pagamento indevido e você será contratado, contratada para ajuizar uma ação para pedir a condenação do Estado a devolver, do município, da União a devolver esse dinheiro. É óbvio que ela vai narrar uma situação em que não se terá passado ainda o prazo de 5 anos a contar da data do pagamento indevido, neste momento em que seus serviços de advocacia estão sendo contratados. Então, na prova, você não vai se preocupar, não estará prescrito, mas você abrirá um tópico na petição, eu vou te ensinar isso aqui mais adiante, um tópico da tempestividade, em que você vai escrever de modo simples e objetivo. O presente ajuizamento é tempestivo, não ocorreu a prescrição, respeitado está o prazo de 5 anos a contar da data do pagamento indevido, na forma do artigo 168 do Código Tributário Nacional. Entende? Então, saiba que para que haja êxito é imprescindível que se ajuize a ação dentro do prazo de 5 anos. Produção, se liga no cronômetro ali, então tem que se obedecer esse prazo de 5 anos. Tudo bem? Tudo bem. Bom, outro ponto importante, né, fundamental. Quando você vai ajuizar uma ação para pleitear a condenação judicial, a restituição, a condenação do réu, né, do município, do Estado, da União, a restituir o valor que você pagou indevidamente, você tem que juntar, né, na sua petição inicial o comprovante do pagamento indevido. Né? Imagina você virar para um juiz e dizer, excelência, eu vim aqui processar a União, processar o Estado aqui, processar o meu município, pedindo que condene ele a me devolver, condene essa moça aí, essa tal de União Federal, a me devolver esse valor que eu paguei indevidamente. Pelos motivos que eu vou expor, o juiz vai dizer, primeira coisa, você realmente pagou indevido? Imagina eu começar a analisar o mérito, começar a ler os argumentos e você não me provar que você pagou indevido. Imagina uma preliminar de contestação, a fazenda dizer, olha, ele não pagou nada. Isso é tudo mentira. Aqui é um caso em que o ônus da prova vai ser de quem alega, tá? Não tem para onde correr. Então você tem que juntar na petição inicial o comprovante do pagamento indevido, o documento, o recibo que prova que você pagou aquela quantia naquela data relativamente àquele tributo. Então pega lá a guia do imposto de renda, a guia do ICMS, do ISS, do IPI, que o estabelecimento industrial, no caso lá, pagou. Pega o carnê do IPTU lá que você pagou, o recibo lá e prova, junta na petição. Então tu tens que juntar o comprovante do pagamento indevido na petição inicial, sob pena de não se poder sequer ingressar na análise de mérito. Tá? É condição aí fundamental, é uma prejudicial de mérito. Tá? Você vai ter que juntar a cópia, o comprovante do pagamento indevido, do contrário, não tem como o juiz analisar o mérito. Beleza? E importante lembrar, como eu disse aqui nas minhas falas iniciais desse primeiro bloco, que o contribuinte também terá um ônus, né? Desculpe, o contribuinte também tem que ter um cuidado, Pedir que quando a ação vier a ser julgada procedente ao final e se vier a proferir a sentença, né, condenando a fazenda a devolver a quantia, que essa sentença declare que é devido o ressarcimento do montante pago indevidamente com o acréscimo dos juros e correção monetária. Então você vai abrir um tópico nessa petição para explicar isso. Tá? Imagina, eu paguei R$10.000 indevidamente há 4 anos atrás. A juízo hoje, 4 anos depois, portanto, dentro do prazo de prescrição, a ação repetitória. 4 anos depois de quando, há 4 anos atrás, paguei R$10.000. Essa ação, imagine que dure 3 anos. E aí o Estado, o município, a União realmente recebe lá a sentença condenatória a me devolver 3 anos depois do ajuizamento, que já se deu 4 anos após o pagamento indevido. E 7 anos depois, imagina se eu quero receber os mesmos 10 mil, 7 anos depois, não, os 10 mil com correção monetária e com os devidos juros quando for o caso. Então a gente vai abrir na petição um tópico para falar dos juros e correção monetária e explicar como é que eles têm que ser calculados. Eu vou lhe ensinar num determinado bloco aqui mais adiante, no sequenciar dessa aula. O que eu quero te dizer é que a ação repetitória, que você já sabe quando ela cabe, para que ela serve, qual é a natureza dela, né? Uma ação condenatória, né? De procedimento comum, ela é uma ação que quando você redigir a petição inicial, além de colocar lá no corpo da petição, né, no tronco da tua petição, além de colocar aqueles 3 tópicos básicos, aqueles 3 tópicos padrões dos fatos, do direito e do pedido, que você coloca em qualquer petição inicial, você já aprendeu isso comigo na aula aqui introdutória de manual de petição inicial, você acrescerá 3 tópicos especiais, adicionais. O tópico do pagamento indevido, em que você vai falar que está juntando no documento 3 pontinhos em anexo o comprovante do pagamento indevido.
O tópico da tempestividade, em que você escreverá para o examinador que é tempestivo o ajuizamento, que não teve prescrição, que está dentro dos 5 anos a contar da data do pagamento indevido, respeitada a regra do artigo 168, e você vai abrir um tópico para falar dos juros e correção monetária, explicando, tá? Quando é o caso de aplicar a Selic, quando não é, quando é que se aplicam as súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Fique tranquilo que eu vou te ensinar, não fique preocupado, tá? Com essa capacidade didática que Papai do Céu me deu e que com muito esforço, trabalho ao longo de mais de 20 anos eu desenvolvi, e eu vou te ajudar a entender tudo isso deste lado, com clareza, com simplicidade, tranquilinho, vocês vão dominar isso aqui tudo, tá? Bom, eu vou começar o próximo bloco falando sobre pedido de restituição de indébito em sede judicial, que nos interessa aqui, a ação repetitória, mas também em sede administrativa. Tá? Porque você pode, na vida real, na prática, na advocacia, pedir a restituição de um pagamento indevido extrajudicialmente, através, por exemplo, de um procedimento de compensação, um pedido especial de restituição, pedido especial de restituição, com a DECOMP, Declaração de Compensação, o famoso PER-DECOMP, PER-DECOMP, em que você vai à administração e diz, olha, eu paguei indevido isso aqui, eu também tenho essa dívida aqui com vocês, paguei indevido esse IPTU do meu imóvel, tá? Eu tenho 2 imóveis, um no bairro A e um no bairro B, os 2 são meus, eu sou o devedor de ambos os IPTUs, só que foi aprovada uma isenção para imóveis aqui do bairro A, eu terminei pagando, ignorando que eu tinha uma isenção, eu tenho aqui esse IPTU apagado, o imóvel do bairro B, eu quero compensar esse valor que eu tenho ressarcido, o pagamento indevido do IPTU, que não era mais devido, que eu era isento do imóvel lá do bairro A, com a dívida que eu tenho pendente do imóvel do bairro B, eu quero pedir a devolução, mas não precisa me devolver o dinheiro, não é só compensar, bater, amortizar com essa dívida aqui, eu faço um pedido especial de restituição com a declaração de compensação ali, um PER-DECOMP na via administrativa, a restituição de indébito com compensação extrajudicial sem precisar ajuizar uma ação. Então, no próximo bloco, eu vou te explicar como é que é esse bate-papo na prática, tá? De restituição de indébito na via judicial, através da ação repetitória, e restituição de indébito na via extrajudicial, que normalmente se faz com pedido de compensação. E ao final, vou te mostrar que o pedido de compensação também pode ser feito na própria ação repetitória, lá no final, na fase de liquidação da sentença de procedência. Ao invés de esperar um precatório para saber lá Deus quando receber, já compensa com a dívida pendente naquele momento. Vou lhe ensinar que pode se pedir incidentalmente após a sentença a conversão da restituição do indébito em compensação no final do processo. Súmula 461 do STJ, tá? O pedido incidental de compensação judicial no final de uma ação repetitória julgada procedente na fase de liquidação da sentença. Fique tranquilo que eu te ensino tudo, tá? Então, no próximo bloco, a gente começa esse bate-papo sobre restituição de pagamento indevido pela via judicial, extrajudicial, restituição de indébito com pedido de compensação. Essa é a pauta para a gente começar o bloco 2. Vem comigo.